Amém. Deus abençoe nossas crianças. Quero convidar você a se colocar de pé e a gente vai estar fazendo a leitura juntos no livro de Esther, capítulo 4. Esther, capítulo 4. Então o texto está projetado, você vai ficar ligado aí que é o seguinte. Então, olha só. Os meninos vão ler comigo os versículos ímpares. As meninas, os versículos pares. No final a gente vai ver quem ganha, né? Mentira, brincadeira. Só para a gente poder dinamizar aqui a leitura. Então, meninos, comigo. Quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, rasgou as próprias vestes, vestiu-se com um pano de saco, cobriu-se de cinza e saiu pela cidade, chorando amargamente em alta voz. Em cada província aonde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. Muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Então Esther convocou Ataque, um dos oficiais do rei, que havia sido nomeado para ajudá-la, e deu-lhe ordens para descobrir o que estava perturbando Mardoqueu e por que ele agia daquela forma. Mardoqueu contou-lhe tudo o que lhe tinha acontecido, e quanta prata Amã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. Ataque retornou e relatou a Esther o que Mardoqueu lhe tinha dito. Todos os oficiais do rei e o povo das províncias reais sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem ter sido chamado, será morto, a não ser que o rei lhe estenda o cetro de ouro e poupe a sua vida. Aliás, eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Ele mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu:
Mardoqueu retirou-se e fez tudo o que Ester lhe havia ordenado. Amém. Pode sentar. Queridos, o livro de Ester nos coloca diante de uma dramática história de sobrevivência, cheia de reviravoltas. A história se passa no grande império da Pérsia, que dominou o mundo, da Índia até a África, chegando à fronteira da Europa, controlando todo o Oriente Médio. Isso tudo ali por volta do século V a.C. E a nossa história começa quando, lá na capital do império, o famoso rei Xerxes, ou Artaxerxes, precisava de uma nova rainha. A anterior foi literalmente demitida. Tiveram a ideia de fazer um concurso, uma espécie assim de um reality show. As mulheres mais bonitas foram selecionadas e levadas para algum lugar, tipo um spa real. E ficaram ali durante 12 meses, veja você, no palácio do rei, com vários servos e servas à disposição, recebendo diversos tratamentos de beleza. Você já imaginou? 12 meses você recebendo Mary Kay de graça? Olha aí. No palácio do rei, com as melhores comidas, todas as despesas pagas, muito melhor que o Big Brother, né? Nem tinha paredão nessas coisas. Só que, diferente dos realities, a vencedora não seria escolhida pelo público, mas pelo rei. Entre as candidatas estava Ester, uma israelita. E ali pelo ano de dezembro de 474 a.C., Ester foi escolhida pelo rei como sua rainha. A rainha do grande império da Pérsia. Ester era órfã. Seus pais tinham morrido e ela foi criada pelo tio, um israelita chamado Mordecai. E lá na capital havia um homem muito poderoso chamado Amã, um dos oficiais do rei, um dos ministros do rei. E este Amã detestava o tio de Ester, Mordecai. E o Mordecai, digamos assim, não dava muita bola para o Amã. O Amã, muito orgulhoso, ficou muito furioso. Queria se vingar do Mordecai. Só que o orgulho de Amã era tanto que ele entendeu que matar Mordecai era pouco. As pessoas tinham que saber o tamanho do poder dele. Ele queria fazer uma vingança, ou daquela vingança, uma demonstração de poder, para que, além de respeito, as pessoas tivessem medo dele. Ele descobre que Mordecai era judeu e pensou: vou matar todos os judeus. Só que precisava da autorização do rei para isso. Havia milhares de judeus, se não milhões, espalhados por todas as províncias do império. Amã, de fato, consegue convencer o rei da proposta. O decreto é divulgado. A data marcada para um ano depois. Dia 7 de março do ano 473 a.C., todos os judeus, homens, mulheres, crianças israelitas, deveriam ser mortos. Né? Então, muitos anos, muitos séculos, milênios antes de Hitler, essa foi a primeira tentativa de uma extinção total dos judeus. E aí nós chegamos ao capítulo 4, que é o texto que lemos, o cenário. É por isso que você vai ver o tio de Ester, Mordecai, do lado de fora do palácio, com as roupas rasgadas, cinzas na cabeça, andando pela cidade, chorando alto. Ele ficou sabendo do decreto, estava desesperado. Todos os judeus espalhados pelo império, ao saberem do decreto, fazem o mesmo que Mardoqueu,
roupas rasgadas, choro e lamento. Esther, por sua vez, estava lá no palácio. Não, né, naquela realidade não tinha celular, rede social, televisão. Então não sabia de nada do que estava acontecendo lá fora. Avisam a ela que o tio dela está lá fora fazendo todo esse drama. E ela quer saber por que o tio dela estava assim. E ele responde, versículos 7 e 8 do texto que lemos. Ele conta dos planos de Amã, do decreto do rei. A primeira reação de Esther é falar, olha, eu não posso fazer nada. Não tenho autorização para interferir nos assuntos do rei. Na verdade, ela não poderia nem sequer comparecer à presença do rei sem autorização. Se o rei achasse que a rainha estava ultrapassando os limites, poderia simplesmente decretar a morte dela. Mardoqueu, porém, insiste. E aí eu chamo a sua atenção para a segunda resposta que Mardoqueu deu a Esther. No versículo 14, ele diz assim, se você não agir, Deus vai usar outra pessoa. Mas, quem sabe, não foi exatamente para esse momento, para essa situação, para este problema, que Deus colocou você nessa posição no palácio do rei. Esse é um versículo-chave, queridos, para interpretarmos a mensagem do livro de Esther. As palavras do tio convenceram. A rainha pede que os judeus façam 3 dias de jejum por ela. E ela começa a bolar um plano. Prepararam um jantar especial e convidar para esse jantar o rei e o tal do Amã. O engraçado é que, quando o Amã recebe o convite para o jantar, seria o jantar com o rei e a rainha, o orgulho e a vaidade dele sobem às alturas. Pensou, bem, depois da família real, eu sou a pessoa mais importante. O livro conta no capítulo 5 que depois do jantar, ele se reúne com os filhos, os amigos, para literalmente se vangloriar, se gabar da sua riqueza, do seu sucesso. E aí, a rainha faz o primeiro jantar, não fala nada, meio que ali para conquistar a confiança do Amã, ele volta para casa, faz toda essa festa, falando para as pessoas, né, de como ele era poderoso e importante, e a rainha convida a mãe e o rei para um segundo jantar. E aí, nesse segundo jantar, a casa cai para Amã. Esther o confronta na presença do rei, dizendo, o plano dele é matar o meu povo, a mim e o meu povo. O rei fica louco, volta, sai, volta, encontra Amã junto de Esther, e naquela mesma noite, o rei manda enforcar Amã, ironicamente, na forca que o Amã tinha mandado construir para matar o Mardoqueu. Só que o rei não, o rei a seguir honra Mardoqueu, e o Mardoqueu agora é elevado ao cargo que o Amã tinha. Veja você. Só que o rei, por algum motivo, não revoga o decreto contra os judeus, mas ele emite um novo, dizendo que os judeus, na data marcada lá no dia 7 de março, os judeus de todo o império poderiam se defender contra seus inimigos. E quem quisesse ajudar os judeus também poderia fazer sem problema algum. Então, diante dessa mudança de cenário, no dia marcado, os judeus prevalecem, o povo sobreviveu. E aí a gente chega, queridos, na mensagem do livro de Esther. A sobrevivência do povo de Deus. Mesmo em uma terra estranha, mesmo longe de casa, mesmo em uma cultura dominada por idolatria,
apesar de toda perseguição, o povo de Deus persiste. Por esse motivo, o livro de Esther é usado até hoje em uma festa anual dos judeus, a chamada festa do Purim. Então, o livro traz para a gente a dimensão comunitária da nossa fé. Trata da nossa identidade como servos de Deus em função do nosso pertencimento comunitário. Somos servos porque fazemos parte de uma comunidade de servos. E aí a gente olha para a nossa cultura e percebe que a gente vive numa cultura extremamente individualista, onde cada vez mais a gente tem dificuldade de perceber isso. A gente, muitas vezes, veja como isso influencia a nossa maneira de ler a Bíblia. A gente idealiza os personagens bíblicos como heróis, como se nós, a nossa história, devesse ser como a deles, individualmente. Só que no livro de Esther, Esther não é a heroína. O tio dela, Mardoqueu, talvez poderia ser um candidato melhor herói, mas também não é sobre ele. O protagonista da história é o povo de Deus. Quem venceu foi o povo de Deus. Mardoqueu é um servo do povo de Deus. Esther serve ao povo de Deus. E lá no último versículo do livro, quando o livro termina, traz uma nota sobre Mardoqueu, o tio de Esther. E diz que ele se tornou um homem muito importante, muito amado. Por quê? Porque ele trabalhou para o bem do povo, o bem-estar de todos eles. E aí a gente volta lá no capítulo 4, lá naquele versículo 14 que eu chamei sua atenção. Porque naquele momento de crise, Mardoqueu adverte Esther para que atue em conformidade com a sua identidade. O lugar que ela estava, a posição que ela ocupava, não poderia determinar quem ela era. Havia um propósito dela estar ali. E assim, queridos, a gente precisa pensar sobre essa nossa relação com Deus e com o povo de Deus. Como já pontuei aqui nessa série de mensagens, na nossa sociedade existem muitas discussões sobre o que nos define, o que define a nossa identidade, quem ou o que me define. A cor da minha pele, o gênero, meus antepassados, minha posição política, minha condição financeira, minha família, meus pais, meus acertos, minhas conquistas, meus bens, minhas redes sociais, a quantidade de seguidores que eu tenho. A resposta bíblica é que somos definidos pela nossa relação com Deus e pelo pertencimento ao povo de Deus. Então é algo que tem uma dimensão vertical e horizontal. O Deus Criador revelado em Jesus e nas Escrituras nos propõe um único tipo de relacionamento, que é comunitário. A espiritualidade bíblica nos apresenta uma caminhada espiritual comunitária. Quando a gente começa a acompanhar a história bíblica, nós vamos ver que Deus se revela e Ele faz aliança com um povo. A descendência de Abraão, projeto de Deus passa por um povo. E aí no Novo Testamento vemos Deus enviar o seu Filho, que redefine essa história. E como é que Ele redefine? A partir de 12 pessoas, de uma pequena comunidade, que Ele envia para proclamar a mensagem a todas as nações. Todos os que crescem nessa mensagem seriam inseridos nesta comunidade, pelo batismo. O Espírito Santo, no dia de Pentecostes, é derramado sobre a comunidade dos discípulos. Então, a palavra de Deus vai dizer que nós somos juntos, o templo vivo do Senhor, a noiva de Cristo, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Não podemos, irmãos, banalizar este privilégio.
E aí, quando a gente pensa em termos de corpo de Cristo, a gente não pode pensar em termos abstratos, sabe? Os cristãos da Tailândia, da Síria, da Noruega são nossos irmãos. Mas não celebramos a ceia junto com eles. Não intercedemos pelos problemas uns dos outros. Não nos reunimos para agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas. Não acompanhamos o crescimento um do outro. Não temos fotos juntos, como essas que estão aí na nossa recepção. Não servimos juntos nos ministérios da igreja. Não participamos dos mesmos times, dos mesmos núcleos. Por isso, quando a gente vai lá na carta aos Hebreus, ela diz que nós não devemos deixar de congregar. Ou quando Paulo nos exorta a orar uns pelos outros, a exercitar os dons espirituais. Ou quando você vai ler Jesus dizendo em Mateus 18, que a igreja precisa repreender aqueles que estão em pecado. Tudo isso aponta para uma comunidade específica, local. Se estamos em Cristo, fazemos parte do povo de Deus e devemos viver esta vida comunitária em uma comunidade determinada. Pessoas que eu conheço e que me conhecem. Gente cheia de defeito, gente limitada, gente problemática, mas gente que é alvo da graça de Deus, gente que Deus nos usa para abençoar e gente que Deus usa para nos abençoar. É na igreja local que experimentamos as rotinas dos meios de graça. Por essa razão, você vai observar na Bíblia uma coisa interessante, especialmente no Novo Testamento, a exclusão da comunidade, o desligamento da igreja é considerado na Bíblia a maior das punições. A pessoa deixar de congregar, deixar de se importar com a igreja, é a evidência de que ela chegou a uma condição espiritual muito grave. Desprezar a comunhão do corpo de Cristo equivale a desprezar o próprio Cristo. Não podemos relativizar este aspecto. Eu sei, irmãos, na sua cabeça talvez venha à mente de que existem muitas igrejas e comunidades problemáticas. Então, trocar de igreja, buscando congregar em uma comunidade saudável, comprometida com o Evangelho, é algo positivo. O problema é a gente desprezar a igreja e relativizar a importância da comunidade na nossa vida espiritual. Porque dentro do projeto de Deus, a igreja funciona como um espaço de formação de identidade. E esse é um aspecto muito importante. As rotinas espirituais da igreja me ensinam quem eu sou neste mundo. Somos servos de Deus. Não aprendemos isso na escola, no trabalho, no futebol, na cerveja com os amigos, nos bares, na Netflix, no Instagram. Ao contrário. Todas as rotinas da sociedade apontam para outra identidade. O tempo todo, a cultura está reforçando em você um padrão de comportamento, valores, escolhas, características. Tudo ao redor nos fala de uma outra identidade. Somente as disciplinas espirituais nos lembram que somos servos de Deus, discípulos de Jesus, membros do corpo de Cristo, cidadãos do reino, batizados no Espírito Santo. Por isso, que entre as disciplinas espirituais, aquelas de cunho comunitário, são essenciais. Eu preciso orar, ler a palavra, jejuar, compartilhar o Evangelho, demonstrar o amor de Cristo. Mas eu também preciso participar dos cultos, dos núcleos, da ceia, orar junto com os irmãos, adorar junto, servir junto, ser pastoreado, discipulado, exortado, disciplinado, encorajado, abençoado pelos dons espirituais dos irmãos, servir
aos outros com meus dons, e por aí vai. E a repetição dessas rotinas vão reforçando, vão me lembrando, vão trazendo à minha memória quem eu sou, qual é a minha identidade. Somos servos de Deus. Estamos tendo essa conversa aqui, porque estamos aqui, reunidos como igreja em culto. Quando essas práticas estão ausentes em nossa vida, ou quando elas são praticadas de maneira muito esporádica, sem compromisso, cada vez mais o seu coração vai achar que você é quem o mundo diz que você deve ser. Você é brasileiro, você é carioca, você é homem, mulher, negro, branco, profissão X, família Y, classe social Z, da posição política W, entre outros fatores, irão determinar sua identidade. Como você se vê, como as pessoas te veem, o que você leva em consideração na hora de tomar uma decisão, fazer uma escolha. Nossas falas, nossas ações, nossas reações refletem o que está em nosso coração. A pergunta é, quem está influenciando de forma decisiva seu coração? As rotinas da sociedade, da cultura, ou as rotinas espirituais? Isso nos faz pensar, irmãos, na situação das nossas crianças. Batizamos nossos filhos, porque entendemos que desde o seu nascimento, eles possuem uma identidade espiritual. Há um pertencimento. Desde o seu nascimento, eles são cidadãos do reino de Deus, membros do corpo de Cristo, eles são povo de Deus junto com a gente. É um privilégio saber que Deus acolhe nossos filhos em seu povo. A igreja não é lugar onde, de vez em quando, eles vêm se encontrar com seus amiguinhos. É a comunidade que eles pertencem. Só que isso nos traz uma responsabilidade. Tanto para nós como igreja, quanto para nós enquanto pais. A pergunta é, será que como pais estamos ensinando nossos filhos a amarem Jesus e a amar a igreja? E a viver em conformidade com essa identidade espiritual? Será que ensinamos aos nossos filhos que a igreja é a extensão da casa deles? Então veja, a igreja é parceira da família na criação. Mas a igreja depende que o pai, que a mãe, traga o seu filho à igreja. Será que temos cumprido o nosso papel como pais? Será que como igreja, por sua vez, temos ensinado às nossas crianças o Evangelho e os compromissos espirituais de sermos membros do povo de Deus? Será que estamos dando o devido valor ao nosso time de crianças, aos irmãos que atuam com as nossas crianças? Será que a única função do time de crianças é tirar as crianças do culto, para não atrapalhar os pais? Será que encaramos o ministério com os pequenos, com a seriedade devida de quem está influenciando na formação espiritual deles? E para a coisa ainda ficar mais séria, lembramos que em alguns casos, o único suporte espiritual que uma criança e um adolescente vai ter é o da igreja. Então, irmãos, trabalhar no time de crianças, o trabalho, o ministério do time de crianças, é algo preciosíssimo na igreja. É uma das principais responsabilidades que nós temos como igreja. Devemos orar por isso, devemos apoiar isso, devemos valorizar quem se doa a essa função, a esse ministério.
Então, queridos, na comunidade, nós somos treinados a viver no mundo como filhos de Deus. O que nos leva, queridos, à última parte dessa reflexão, que é o dia que você está na posição de Esther. Um dia você vai estar como Esther, talvez hoje você esteja como Esther. Isto é, você está atuando em um contexto absolutamente não cristão. Você está cercado por pessoas que não estão nem aí para a sua fé. Pessoas que não têm fé alguma ou praticam algum tipo de fé absolutamente diferente da sua. Pessoas que partem de uma outra perspectiva de identidade e comportamento. Então, quando estamos na escola, quando estamos na faculdade, quando estamos no trabalho, na academia, no curso, no shopping, na piscina, nas festas, é isso. E aí, nosso primeiro embate, desafio, é não esquecer de quem somos. Era muito fácil Esther esquecer quem ela era. Né? Afinal, agora ela estava no palácio. Agora ela era rainha, não de um reino qualquer, mas do império que dominava o mundo inteiro. Pressão enorme. Talvez ela negociasse com o rei, de modo que nada disso fosse atingi-la. As conquistas do mundo, irmãos, nos fazem pensar que somos do mundo. De repente você é tão valorizado, de repente você está rodeado de amigos, de repente as pessoas te admiram. E aí a gente esquece o nosso povo. A gente esquece de onde a gente é. A gente esquece a nossa identidade. Não podemos relativizar essa pressão, ela é grande, ela é poderosa. Por isso nós necessitamos de uma formação espiritual muito sólida, para você não esquecer quem você é nesses momentos. Somente com as verdades do Evangelho bastante enraizadas em nosso coração, eu vou lembrar que eu sou sacerdócio real, que eu sou lavado no sangue do Cordeiro, que eu sou selado com o Espírito Santo. Então veja, não é algo que a gente vai aprender apenas como criança. Falamos, eu preciso ter uma rotina espiritual regular, para que esses valores sejam forjados na minha mente. O que nos leva a um outro ponto. Agir conforme a mentalidade de servo. Então, Esther estava lá na capital do império. E Mardoqueu diz para ela, Deus colocou você aí com um propósito. Às vezes nós precisamos de um Mardoqueu na nossa vida. Às vezes nós precisamos de alguém que nos lembre qual é o nosso propósito, qual é a nossa identidade. Porque, queridos, veja, existe uma geografia do servo. Somos servos de Deus em qualquer lugar que estejamos. Existe um calendário para o servo. Servo de Deus não tem folga. Servo de Deus não tem feriado. Somos servos de Deus todos os dias, todas as semanas, todos os meses, todos os anos, em qualquer lugar que estejamos. Na praia, no show, no estádio, no churrasco, no trânsito, quando alguém me fechar, quando eu estou sozinho em casa. Somos servos de Deus nas nossas decisões profissionais, financeiras, sexuais, familiares. Sempre somos servos de Deus.
e precisamos agir como tal. E às vezes agir como servo na Pérsia, no mundo, é colocar em risco a carreira, é colocar em risco vantagens financeiras, é colocar em risco amizades, é colocar em risco prazeres. Esther entendeu. Entendeu quando ela disse assim, olha, eu vou falar com o rei, se eu morrer, morrerei. Jesus nos ensina, quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga. E aí, o livro de Esther tem uma curiosidade que nos traz uma lição muito importante. Talvez você não saiba, mas este é o único livro da Bíblia onde você não vai encontrar o substantivo Deus. Não há, no livro de Esther, nenhuma referência explícita a Deus, ou qualquer expressão para designá-lo, né? Senhor, Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos, Criador, nada disso. Talvez alguns cristãos, se dependesse, né, de alguns cristãos atualmente, esse livro nem na Bíblia estaria. Porque, queridos, esse livro nos fala sobre servirmos a Deus sem ostentar a nossa fé. O livro de Esther nos propõe uma fé sutil, uma espiritualidade que nem sempre precisa ser explicitada, mas ela está lá. É algo que nos parece estranho porque vivemos um tempo de ostentação da fé. Usamos o nome de Deus à torto e à direito. Ostentamos uma religiosidade com arrogância. E muita gente hoje em dia confunde ostentação com testemunho. Ostentação religiosa era o modelo usado pelos fariseus, criticado por Jesus. É quando o nosso exterior exala religiosidade. Palavras, roupas. Mas o nosso interior, nossas ações, não correspondem à vontade do Senhor. É muito mais fácil exalar religião de forma externa do que viver um coração quebrantado, atitudes que honrem o nome do Senhor quando estamos vivendo na Pérsia. Esther nos fala de uma fé sutil. Deus está aqui, mas você precisa enxergá-lo nas entrelinhas. Isso nos traz algumas implicações. Veja, precisamos aprender a enxergar a presença de Deus, a ação de Deus, mesmo quando o nome dele não é citado. Ora, irmãos, Deus é onipresente. Se ele é onipresente, ele está em todo lugar. Deus não precisa da nossa autorização para começar a agir. A gente sabe de países e sociedades que, de fato, têm leis proibitivas em relação ao cristianismo. Deus está lá. Deus atua na casa, na família, no coração dos incrédulos. Deus está agindo no mundo. Quando falamos dos nossos alvos missionários, das pessoas pelas quais nós intercedemos e oramos no intuito da conversão delas, precisamos lembrar que o Espírito Santo não precisa do nosso start para começar a agir na vida de alguém.
É o inverso. Nós precisamos nos aliar ao agir de Deus. Precisamos de ações que testemunhem nossa fé, agir mais. E, como lembrou a nossa irmã Tamires, falar menos. Falar de forma intencional e estratégica. E aí, há uma coisa interessante, porque, vez ou outra, a gente ouve gente falar, né, que é mais importante você testemunhar do que falar do Evangelho. Isso está errado. Porque você precisa falar do Evangelho para as pessoas conhecerem a palavra. Não é a sua vida que vai converter ninguém. O Evangelho é uma mensagem sobre alguém e não é sobre você. Agora, o nosso testemunho, de fato, é fundamental porque isso nos credencia a falar do Evangelho com o outro. Se a minha vida for, né, um completo absurdo, eu não vou ter moral para chegar no coração de ninguém, para que ninguém me dê ouvidos, né? Agora, quando a gente fala de testemunho, é importantíssimo pensar sobre o que é testemunho, irmãos. Porque muitas vezes a gente cai na situação, digamos assim, da moral e dos bons costumes. Então, o comportamento bom que você tem é o mesmo comportamento bom que está todo mundo tendo por aí. Então, irmãos, a gente encontra gente incrédula e de outras religiões fazendo bem. Bons trabalhadores, gente honesta, bons pais, bons vizinhos. Então, o testemunho cristão, ele precisa ir além disso. Note, não é não fazer isso, é ir além disso. Então, o padrão moral da sociedade, o melhor que existe na sociedade, é o nosso ponto de partida. Então eu vou além disso, porque aí as minhas atitudes, elas de fato vão chamar atenção. Porque eu vou fazer coisas que somente têm sentido no povo de Deus. Então, por exemplo, a gente lembra de Daniel, contexto onde era proibido orar, e Daniel estava orando, na casa dele. Todo mundo via. Ele não estava ostentando a fé dele para ninguém, ele estava quietinho na casa dele orando, mas ele não abriu mão de orar. A gente ouve a situação quando os primeiros cristãos, no contexto do Império Romano, muito perseguidos, um império totalmente pagão, o que chama a atenção? Que ao contrário dos romanos, os romanos faziam o bem para os seus. Os cristãos faziam a diferença, porque faziam o bem para aqueles que não eram cristãos. Porque eles serviam aqueles que não faziam parte da comunidade. Então a gente precisa ir além, fazer o bem, demonstrar amor, dizer não à maldade, agir com caridade, perdoar. Mas, irmãos, existe uma coisa que você precisa fazer como servo de Deus, que só você pode fazer. Servir ao povo de Deus. O mundo não serve à igreja. O mundo nunca vai servir à igreja. Vamos encontrar muita gente boa por aí, fazendo muita coisa legal. Mas apenas pessoas que se entendem servas de Deus e do povo de Deus, fazem intencionalmente o bem ao povo de Deus. Esse é o diferencial de Mardoqueu. Esse é o diferencial de Esther. A luta que eles estavam lutando. É por isso que esse livro está na Bíblia. Porque eles estavam lutando uma luta que é a luta do povo de Deus.
percebemos Deus agindo na vida deles, porque eles estavam lutando em favor do povo de Deus. Então isso nos faz voltar ao início. Gente que luta pelo povo de Deus. A gente não serve ao Senhor apenas dentro da igreja, irmãos. Não somos servos de Deus apenas aqui, devemos ser aqui e lá fora. Mas não tem base na palavra de Deus. Servir lá fora e não servir ao povo de Deus. Não servimos ao povo de Deus apenas dentro da igreja. Os dons espirituais, os serviços, os ministérios são diversos. Isso não significa necessariamente você ter um cargo ou uma função na igreja, não é isso. Isso significa você ter consciência, clareza de quais são as lutas que você está lutando. Quando a gente não está lutando com o povo de Deus, quando a gente não está lutando pelo povo de Deus, a gente está lutando uma luta diferente daquela que Deus está lutando. E não é um bom lugar para você ficar. Ficar num lugar diferente de Deus na batalha. Então eu queria chamar você nesse momento para fechar os seus olhos e orar. E pensar na sua identidade como servo de Deus. Em primeiro lugar, eu acho que seria muito importante você agradecer ao Senhor, porque Deus te deu um lugar na igreja, porque Deus te deu um lugar no povo dele. Se você tem filhos, agradeça ao Senhor por isso. Agradeça ao Senhor porque há lugar no povo de Deus para os seus filhos. Agradeça ao Senhor porque isso não é mérito nosso, não é conquista nossa, é graça. Mas peça ao Senhor, reflita, será que de fato essa identidade tem sido a identidade determinante da sua caminhada? Mesmo que você não precise ficar o tempo todo explicitando a sua fé com uma linguagem religiosa. Será que as suas atitudes, as suas escolhas, as suas decisões, o seu comportamento tem a ver com a vontade de Deus e com o povo ao qual você pertence? Quais são as suas ações em favor do povo de Deus? Será que você tem lutado essa batalha? Peça ao Senhor graça, para que nos contextos mundanos, de muita pressão, você não perca a sua identidade. Deus amado, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de falar com o Senhor. Muito obrigado pela oportunidade de meditar na Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos deu de fazermos parte do Teu povo. Muito obrigado, ó Pai, porque para ocuparmos esse lugar, isso custou a vida do Teu Filho, Senhor. Obrigado, ó Pai, porque na cruz, o sangue de Jesus nos lavou dos nossos pecados. E assim, ó Pai, apesar de pecadores, perdoados em Cristo, temos o privilégio de sermos nação santa, geração eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva do Senhor.
Pai, nos ajuda a fortalecer essa identidade, esse pertencimento na nossa mente. Para onde quer que estejamos, não possamos nos esquecer quem somos e o povo ao qual pertencemos. Que as identidades do mundo, Senhor, não nos definam, mas que a identidade do Evangelho seja nosso orientador principal. Que possamos, ó Pai, testemunhar do Teu amor por meio das nossas atitudes, demonstrar a Tua graça. E que, sobretudo, Senhor, possamos ser instrumentos do Senhor para cooperar com o Teu povo. Porque somente a igreja é o Teu povo. Senhor, ajuda-nos, ó Pai, a ensinar nossos filhos o valor da igreja, o valor do Teu povo, o valor dessa identidade. Nos ajuda como igreja, ser um espaço onde nossas crianças cresçam entendendo quem elas são diante do Senhor e o lugar que elas têm na Tua casa. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém.